Chegamos ao terceiro dia da nossa série de vídeos aí comentando o livro sobre a brevidade da vida do Sêneca. E hoje a gente vai falar sobre pessoas ocupadas, sobre a tolice de pessoas que vivem ocupados, mas na verdade ocupados com aquilo que não importa. Então, bora lá, a gente vai falar hoje dos capítulos 9 a 12. Se você perdeu os capítulos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você pode acompanhar. A cada vídeo nós estamos cobrindo 4 capítulos do livro sobre a brevidade da vida. Bom, gente, no capítulo 9, o Sêneca começa a explicar, então, o que ele está querendo dizer quando ele fala de pessoas ocupadas. E essa descrição aí vai percorrer alguns capítulos, né? Por isso a gente vai ver esse tema aí se repetindo, com variações, com diferentes óticas, pelos próximos capítulos também. Então, lá no capítulo 9, logo no início, ele diz que ele está chamando de pessoas ocupadas aqueles que vivem ocupados para poder viver melhor, acumulam a vida dissipando-a. Como assim, Fernanda? Vive ocupado para viver melhor, mas perde a vida enquanto tenta acumular? Pois é, gente, Sêneca vai falar muito sobre prioridades, sobre aquilo que realmente é importante na vida. Um primeiro aspecto dessas pessoas que vivem ocupadas para viver melhor e, na verdade, estão perdendo a vida, ele vai dizer que são as pessoas que vivem adiando as coisas, vivem colocando tudo no futuro e acabam não fazendo nada. Então, sempre coloca, né, a expectativa no futuro de que vai conseguir fazer, de que vai realizar e etc. Só que esse futuro é uma data incerta, né? Esse futuro é tipo promessa de ano novo, né? Que a pessoa faz, mas no dia seguinte, no dia 2 de janeiro, ela já nem lembra mais do que ela prometeu. Então, lá no primeiro parágrafo ali do capítulo 9, ele diz que a expectativa é o maior impedimento para viver. Por quê? Porque ela nos leva para o amanhã e faz com que se perca o presente. Então, primeiro problema, né? A pessoa que vive sempre na expectativa, não, mas eu vou fazer isso quando tal coisa acontecer. Eu vou fazer tal coisa quando tal circunstância estiver presente. E aí o que acontece é que a pessoa vive adiando e perde o presente, né? Então a gente já falou disso, inclusive, em outros vídeos. O que ele pontua é que a vida vai passar de qualquer maneira, a vida vai correr aí de qualquer maneira. A diferença é o que a gente faz no meio dela, né? O que a gente faz enquanto a gente está vivo. Tem gente que fala assim, mas eu acho que eu estou muito velho para começar uma faculdade, porque a pessoa já está com 30, 40, até 50 anos, e a pessoa fala assim, eu estou muito velho, imagina, se eu vou fazer uma faculdade de 4 anos, eu vou acabar com 34, 44, 54. Mas, gente, o tempo vai passar de todo jeito. Você vai chegar nessa idade de todo jeito. Então, você pode chegar nessa idade com o diploma que você queria ou sem o diploma que você queria. De todo jeito, o tempo vai passar. E aí a gente fica com essa ideia de, mas tem certas coisas, por exemplo, começar uma profissão nova, né, mudar de carreira, tem coisa que isso é para jovem. Mas assim, gente, é claro que uma pessoa solteira, sem filhos pequenos, etc., vai ter mais facilidade de fazer uma faculdade, etc., mas não significa que isso seja um impeditivo para pessoas que são mais velhas, né, de correrem atrás daquilo que realmente querem, daquilo que faz sentido para a sua vida. Talvez você tenha que ajustar os planos, né, pensar direitinho ali, ajustar uma coisa ou outra na vida, mas não é nada que impeça, né, não é nenhum impeditivo. Por isso, Sêneca fala, a gente tem que começar a pensar no hoje. Até porque nesse negócio de ficar pensando no amanhã, né, daqui a pouco chegam os 34, 44, 54 e a pessoa não fez nada daquilo que pretendia, né? No capítulo 10, ainda pensando sobre esse tema do tempo e como a gente lida com ele vai levantar um ponto aqui fundamental, né? Que eu diria assim que esse capítulo inteiro é quase que um exercício para a gente, que é um exercício de reflexão sobre como a gente lida com o passado. Então, já no iniciozinho, né, nos parágrafos 3 e 4, ele fala assim, os homens ocupados admitem isso. Na verdade, eles não têm tempo para olhar para o passado. E se tivessem, lhes seria desagradável a recordação de algo penoso. Ninguém retoma de bom grado o que passou, exceto aquele cujas ações estão submetidas à própria consciência.
que ele está querendo dizer aqui, né? Essas pessoas ocupadas, essas pessoas, né, que se ocupam daquilo que não é de fato importante, não querem olhar para trás, porque olhar para trás significa perceber o tanto de tempo que foi perdido, o tanto de energia que foi gasta em coisas que não valem a tempo, que não valem a pena. Por isso, ele propõe um exame do passado, né? Ele propõe que a gente olhe para o passado e ele diz que o tempo presente é sempre pontual, né? Sempre tenho o agora, o hoje, esse momento. Mas quando eu olho para o passado, eu consigo colocar assim como que uma galeria, né, diante dos meus olhos, consigo passar a minha história, o meu passado, como se fosse assim uma galeria de tempos, de acontecimentos, e ele diz que quando a gente faz isso, né, quando a gente percorre o nosso passado, a gente tem que se perguntar: eu consigo olhar esse passado com tranquilidade ou esse passado é algo que eu não quero ver, que eu não quero saber, que eu não quero mexer? E aqui, gente, é claro, a gente tem que levar em consideração que tem pessoas que têm históricos de vida muito difíceis, às vezes traumas no passado, e aqui o Sêneca não está falando de você ficar revivendo o passado, nem nada do gênero, mas significa, assim, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente superou, aquilo que o passado pode nos servir de lição, de aprendizado, de crescimento. Mesmo pessoas que passam por traumas, que passam por situações muito difíceis, podem ter ajuda, por exemplo, psicológica, filosófica, enfim, para aprender a lidar com esse passado e sair dali fortalecido, sair de lá preparado para lidar com o presente. Por isso, lá no final, né, o Sêneca fala assim: uma alma segura e tranquila pode correr por todos os momentos da vida. Pode fazer isso, né, gente? Porque a pessoa aprendeu, mesmo com os erros, mesmo com as coisas que ela fez de errado, ela aprendeu. Todavia, né, continuando aqui o texto, ele diz: os espíritos dos homens ocupados estão sob um jugo, não podem se dobrar sobre si próprios, não podem se contemplar. Essas pessoas, né, que estão dedicadas àquilo que não vale a pena, que é perda de tempo, não conseguem olhar para si mesmas, não conseguem se contemplar, porque sabem que estão perdendo tempo na vida, né, se ocupando com tantas coisas que não são necessárias. E aí, no capítulo 11, avançando, ele ainda vai levantar o assunto, né, dos homens ocupados, né, comparando esses homens ocupados com as pessoas que viveram a vida longe dessas ocupações. Vamos lembrar que o Sêneca está falando aqui são essas ocupações que a pessoa gasta a vida toda, né, naquilo que não é importante, né, deixando de ter prioridades na vida. Então ele diz que esses homens ocupados, eles sempre querem mais tempo na vida porque eles sabem que eles não viveram de fato, eles só passaram tempo, mas de fato não viveram, né? Aquilo que ele falou anteriormente, a gente que pode até ter os cabelos brancos, né? Ter muitos anos de vida, mas pouca vida nos seus anos. E aí ele vai comparar essas pessoas com o sábio, né? O sábio é aquele que usa bem o próprio tempo, que sabe aproveitar corretamente a vida, e por isso a vida dele é proveitosa. Quando chega a hora final, né, quando chega o momento final, ele pode partir daqui tranquilo, porque ele sabe que ele levou bem a vida, ele sabe que ele fez aquilo que deveria fazer e que, né, para todo mundo chega um momento, né, chega a sua hora, mas ele consegue partir com a tranquilidade de que não deixou pendências, não deixou arrependimento, já eu queria ter feito isso, queria ter feito aquilo, mas na verdade ele conseguiu aproveitar a vida da melhor maneira possível. E aí você vai falar assim: ah, Fernando, então o Sêneca está falando tudo isso porque ele está falando sobre trabalho, ele está falando sobre atividade, sobre empenho. E aí que tá, gente. Quando o Sêneca está falando esses temas aqui diversos, né, sobre pessoas ocupadas e pessoas que sabem aproveitar a vida, ele está falando inclusive sobre lazer, que é o tema do capítulo 12. No capítulo 12 é um capítulo assim, interessantíssimo, porque ele vai falar de pessoas que são ocupadas ociosas, né? Quer dizer, o contrário de ser uma pessoa ocupada não é simplesmente não fazer nada, ficar se ocupando com frivolidades, com besteiras, com qualquer coisa, né? Então, o contrário do ocupado, desses homens ocupados que ele está criticando, não é só quem está
sabe, trabalhando como um louco. Ele está criticando também quem está envolvido com coisas que, na verdade, a pessoa nem está envolvida direito, né? Ela só está, muitas vezes, tentando manter uma aparência ou ocupado com coisas que não são importantes. Então, lá no parágrafo 3, ele fala assim: quantos prefeririam ver em desordem a república e não a sua cabeleira? Quantos se atormentam mais com a elegância de sua cabeça do que com o estado de saúde? Quantos preferem ter o cabelo mais bem penteado a ser mais honesto? Então, percebem nesse trecho que ele está falando sobre prioridades, sobre o que é importante na vida, né? Ou seja, a pessoa que prefere, por exemplo, manter a aparência, né? Manter assim né, uma cabeleira ali, ele está citando pessoas que se preocupam muito, né, com os cabelos, mas está mais preocupado em manter a beleza, a aparência em dia, do que propriamente, por exemplo, a saúde, ou ainda até a república, né? Ou seja, o governo, as coisas públicas. Ainda mais, ele fala, né? Quantas pessoas preferem ter um cabelo, né, mais penteado, mais, né, um penteado diferentão, do que ser mais honesto, ou seja, de desenvolver a virtude. Então, perceba que ele fala aqui de diferentes tipos de coisa que deveriam ser prioridade em relação àquela pessoa que passa o dia só pensando na aparência, só pensando em coisas que são superficiais no final das contas. Então, até no lazer, até para se divertir, é preciso ser inteiro. Lá no finalzinho do capítulo 12, ele vai dizer assim: aquele que tem consciência do seu lazer é ocioso, né? É o contrário justamente do ocupado, é esse que aproveita o ócio. Este, a quem é necessário que se informe onde está seu corpo, é um mortiço. E assim, de que modo pode ser senhor de qualquer parte do seu tempo? Né? Então, ele está comparando aqui também até duas pessoas em momentos de lazer. Você pode ter um lazer em que você está presente, aproveitando, curtindo, descansando, e você pode ter um lazer simplesmente passivo, de ficar ali rolando o feed das redes sociais, e na verdade você nem está prestando atenção, ou então assistindo, né, aquele maratona de Netflix, e aí no final ele tem até que perguntar se tem alguém assistindo, e às vezes a pessoa já até dormiu, né, já até, enfim, saiu dali. Então, o que o Sêneca está falando não é só sobre trabalho, nem é só sobre descanso, mas é sobre ter uma vida equilibrada entre trabalho e descanso, mas levando em consideração as nossas prioridades, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, estando com presença, com participação, estando inteiro naquilo que a gente está fazendo, porque aí aquilo que a gente faz vai ter significado, vai ter sentido, vai fazer a diferença, tanto para a nossa vida, quanto para a sociedade, para as outras pessoas. Então, essa é a ideia aqui do Sêneca. E aí, gente, estamos chegando então, né? Faltam mais 2 vídeos para essa nossa série. A gente vai continuar ainda falando sobre outros temas relacionados. Eu espero você, então, no próximo vídeo. Se você está gostando da série, não esquece de deixar o seu like, deixa o seu comentário se você quiser continuar essa conversa aqui. E eu te espero na próxima, então. Tchau, tchau!